Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os cromossomos e a divisão celular. Divisão celular a gente já conversou um pouquinho sobre, por isso nós vamos relembrar alguns conceitos bem importantes para retomar este raciocínio. Lembrando que este assunto ele é tratado na semana 3 do PET 5. Então, apenas relembrando, né, pessoal? Dentro do núcleo de uma célula eucarionte, nós temos o cromossomo. E isso quando essa célula está se preparando para se dividir, tá bom? E aí, neste cromossomo, bem enroladinho, nós temos o DNA. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA bem enrolado em proteínas. Então, quando a gente desenrola esse DNA, a gente analisa ele bem especificamente, a gente consegue perceber que ele possui vários trechos bem específicos. E os trechos que vão codificar alguma proteína nós chamamos de gene. Então, o gene ele pode determinar características como, por exemplo, a cor da pele, a altura, tendência a ser mais gordinho, mais magrinho, cor do cabelo, cor dos olhos. Tudo isso é determinado pelos genes. Agora, os genes, pessoal, eles vão possuir algumas formas diferentes que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Relembrando outro ponto importante, pessoal, nós temos 46 cromossomos ao todo em cada célula, menos nos gametas. Quando o homem produz espermatozoide, este gameta terá 23 cromossomos. Quando a mulher produz o óvulo, este gameta terá 23 cromossomos. E aí, quando eles forem se fundir, formando o zigoto, aí sim, o zigoto vai ter 46 cromossomos. Por quê? Porque é o zigoto que vai se desenvolver em um novo indivíduo. Tá bom? Então nós temos no total 46 cromossomos, como vocês podem perceber aí. Agora, olha que interessante, né? Como assim 46? A gente recebeu 23 do papai e 23 da mamãe. Então, nós temos nós temos duas cópias de cada cromossomo. Por exemplo, o cromossomo 1, nós recebemos um do pai e um da mãe. Cromossomo 2, recebemos um do pai e um da mãe. Cromossomo 3, um do pai e um da mãe. Mesma coisa. Então, nós temos duas cópias de cada cromossomo. Duas cópias de cada. Tá bom? Então, a gente tem que entender que nós temos também, pelo menos o quê? Dois genes que vão determinar a mesma característica. Um gene que veio do pai e um gene que veio da mãe, certo? Já que os dois cromossomos são iguais, um que veio do pai e outro que veio da mãe, é claro que eles vão apresentar algumas diferencinhas e vocês vão entender agora aqui comigo. Pessoal, o gene ele pode apresentar formas diferentes. E essas formas diferentes são chamadas de alelo. Por exemplo, vamos supor a seguinte situação, pessoal. O pai, ele produz, né, um espermatozoide. E esse espermatozoide tem lá um gene que fala: olha, esta criança vai ter olho azul. Agora, a mãe produz um óvulo que possui um gene que diz o seguinte: olha, esta criança vai ter olho castanho. É claro que a cor do olho ela é determinada por vários genes, não só, né, dois, mas eu quero que vocês entendam aqui com apenas um exemplo, apenas para que vocês possam entender este processo. Então, o pai mandou o espermatozoide, que possui ali 23 cromossomos, e em um cromossomo específico tem lá o gene falando: olha, essa criança vai ter olho azul. A mãe mandou um óvulo com 23 cromossomos, e em um cromossomo específico tem lá um gene falando: olha, essa criança vai ter olho castanho. São dois genes que determinam a mesma característica. Qual que é? A cor do olho. Agora, uma variação do gene vai falar que esse gene, né, que esse olho deve ser azul. E outra variação do gene vai falar que esse olho deve ser castanho. Afinal de contas, como que vai ser então? Poxa, a criança vai ter então um olho azul e um olho castanho? Não. Uma característica vai ser dominante sobre a outra. Ou a criança vai ter olho azul, ou ela vai ter olho castanho.
Ah, e o olho verde? Outro dia a gente conversa como que essa herança ela é passada, tá bom? Mas por enquanto só para vocês entenderem, tá bom? Então, um gene para determinar o olho azul, outro gene para determinar o olho castanho. Qual que vai dominar? Por que formas diferentes? Pessoal, essas formas diferentes de um mesmo gene são chamados de alelos. E esses alelos, eles ocupam a mesma posição em cromossomos diferentes. Aqui no caso, por exemplo, esse vermelhinho veio do pai e o azul veio da mãe. O vermelhinho determina uma cor de olho, o azul determina outra cor de olho, mas são os mesmos genes que determinam as mesmas características, ou seja, a cor do olho. Tá bom, pessoal? E olha aí como vocês podem perceber nessa imagem, apenas uma imagem ilustrativa, tá bom? Não é simples assim, tá? A cor do olho, por exemplo, é determinada por vários genes. A cor do cabelo também, o crescimento também. Mas apenas simplificando aqui, olha só, nós temos cromossomos homólogos. E neles nós temos o gene para a cor do olho, o gene para o tipo sanguíneo, o gene para a cor do cabelo e o gene para o crescimento. E nós temos um cromossomo que veio da mãe e um que veio do pai. Tá bom? Agora, qual característica que vai prevalecer, pessoal? Basicamente, se o gene for dominante ou recessivo. Por exemplo, o olho azul. O olho azul é determinado por um alelo que é recessivo. O olho castanho, um alelo que é dominante. Então, teoricamente, a tendência é que a cor castanha ela sobreponha o azul e a criança nasça com o olho castanho, porque teoricamente o alelo do olho castanho ele é dominante, tá bom? Por isso, pessoal, os alelos eles precisam ser representados por letras maiúsculas e minúsculas. Letra minúscula significa que o alelo ele é recessivo. Letra maiúscula, o alelo ele é dominante. Eu exemplifiquei para vocês, na aula passada, as ervilhas. A ervilha verde ela é determinada por dois alelos recessivos. Já a ervilha amarela ela é determinada pelo alelo dominante. Tá bom? Agora, pessoal, Mendel também propôs uma segregação independente, ou seja, uma divisão independente na hora que você produz os espermatozoides ou produz os óvulos. Como que funciona isso? Vamos supor o seguinte: o gene A, que vocês estão vendo na figura, determina a cor do olho. O gene B determina a cor do cabelo. O azão, que é o alelo dominante deste gene, ele determina o olho castanho. O azinho determina o olho azul. O Bzão é o alelo que determina o cabelo, vamos supor, o cabelo preto. Já o Bzinho determina o cabelo louro. Vamos supor o seguinte: o que Mendel quis dizer com segregação independente? Ele quis dizer que essas características serão distribuídas pelos gametas de forma independente. Como assim? No final das contas, olha só, no final da produção do gameta eu posso ter um cromossomo com Azão e com Bzão, ou seja, uma pessoa que vai ter o olho castanho e Bzão vai ter o cabelo preto. Mas também pode ter ali uma pessoa com o cabelo preto não, com cabelo louro e o olho castanho. Ou então uma pessoa com um olho azul e um cabelo preto. Ou então uma pessoa com o olho castanho e o cabelo louro. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que essa divisão dos alelos, essa distribuição dos alelos, ela é independente, de acordo com a proposta de Mendel. Por isso, segregação independente. Uma pessoa que vai nascer com o olho azul, ela não precisa nascer necessariamente com cabelo louro. Uma pessoa que vai nascer com tendência a ser mais gordinha, ela não vai nascer necessariamente com cabelo preto. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a segregação ela é independente. Nós teremos uma mistura de características. Tá bom, pessoal? Eu sei que é um assunto difícil, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Então um abraço para vocês e a gente volta a conversar no próximo vídeo. Tchau, tchau.